capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. É um texto muito conhecido, mas que hoje nós iremos novamente estudar mais a fundo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Diz a palavra de Deus o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Pai, somos muito gratos pela Tua palavra, Deus, por tudo aquilo que ela representa para nós, porque é a verdade absoluta, é a nossa regra de fé, de como devemos andar. Por isso te pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha atentar nossos ouvidos, trabalhar no nosso coração. Se há aqui alguém ainda na nossa igreja que não compreendeu o Evangelho, que o Teu Espírito Santo toque, mostre a necessidade de arrependimento e fé, que não é por meio de obediência, não é por meio de boas obras, não é por meio de mudança moral, mas é somente no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nós encontramos perdão e reconciliação. Por isso queremos te pedir, Pai, venha mais uma vez falar conosco por meio desse texto tão precioso que nós temos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então o título da nossa mensagem é Da Morte para a Vida pela Graça de Deus. Porque até mesmo nós morremos ou vivemos depende da graça de Deus. Porque Ele, como nós cantamos e lemos também no Salmo 103, foi Ele que criou tudo, Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos abençoa. É por meio dEle que também nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, somente nele. E aqui agora, mais um texto, continuando na nossa série de sermões, que nós temos visto agora do Novo Testamento. Após vivermos no Antigo Testamento, que já apontava para Jesus Cristo, agora nós vamos ver cada vez mais textos claros, que apontam o caminho de salvação. Obviamente, esse texto, nós conhecemos muito o versículo 8 e 9, ele aponta que a salvação não vem de obras, mas que a salvação vem unicamente por meio de arrependimento, de fé, arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. E é uma obra totalmente de Deus, não é fruto de obras humanas, não é fruto de esforço, de intelecto, de conhecimento, não é eu estudando teologia que eu vou compreender o Evangelho, não é eu pegando e fazendo uma faculdade ou qualquer outra coisa, é o Espírito de Deus agindo em mim e me trazendo da morte para a vida. E é isso que nós iremos ver agora.
no primeiro aspecto desse texto, nos primeiros versos, que ele fala da condição do homem sem Cristo, que é qual? É doente ou é morto? A Bíblia aqui declara que o homem está morto. Nós vemos aqui, no primeiro versículo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. As pessoas aí fora, elas estão mortas espiritualmente de Deus, estão totalmente separadas de Deus, em rebelião contra Deus, indo em direção ao inferno, à perdição eterna. E o apóstolo Paulo, ele reforça muito bem aqui. Ele não diz que eles estão doentes, como alguns enfatizam. Elas não precisam apenas de um remédio. Elas precisam de um novo coração. Eles precisam de uma nova mente. Todos nós fomos alcançados. Porque nós precisamos entender que morto, ele está sem vida, sem força e sem sensibilidade para vir até Deus. Porque se Deus não nos tocar, nós não compreendemos o que é o nosso pecado diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é digno de ser adorado. É por isso que nessa sensibilidade, ela só parte e só vem até nós por meio do Espírito. O homem natural, ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve a voz do Senhor. Ele está, como Isaías declara, no vale de ossos secos. É nesse estado que se encontra o homem sem Deus. Ele está sem vida, ele está sem fundamento, ele está sem força, totalmente inerte. E nós vemos isso. As pessoas aí fora andam como mortos-vivos. O texto aqui nos diz que eles estão em escravidão e com culpa. Por que eles estão assim? Os versículos 2 e 3 nos respondem. Porque eles seguem o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, e no versículo 3 ele também diz os desejos da nossa carne. É assim que nós andamos sem Deus, seguindo o fluxo desse mundo, seguindo aquilo que ele nos oferece. Nós somos marionetes na mão do diabo. Eu sei que pode soar duro, mas é isso. Ele maneja a nossa vida da maneira como ele quer. Sem Deus, nós somos vulneráveis. Nós estamos escravizados pelo mal, pelo nosso pecado, e é por isso que nós precisamos, sim, de vida, e vida abundante. O pecado nada mais é, nós vemos as pessoas criticando o cristianismo, falando que agora nós vamos seguir um monte de regrinhas, que nós vamos fazer determinadas coisas, mas eles não entendem que o pecado por si só é uma tirania. E por que o pecado é uma tirania? Ele governa os afetos, ele cega o entendimento e ele endurece a vontade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado nos tirou muitas coisas. Muitas coisas. Nós vemos, ele nos afastou de um relacionamento com Deus, com o Criador. Ele trouxe consequências. O trabalho que era para ser algo prazeroso, ele se tornou um peso. E nós vemos o quantos problemas nós enfrentamos na nossa vida profissional por meio disso. Era para ser algo prazeroso, mas hoje é um peso. Nós temos responsabilidades. As dores de parto de uma mulher também, que é algo difícil. A própria questão da dificuldade da mulher se submeter ao homem também. E o homem, obviamente, de assumir a sua responsabilidade, de cumprir o seu papel pelo qual Deus criou. Nós vemos que isso acontece.
E isso traz consequências terríveis, mas principalmente a consequência da separação. A consequência de que se nós não nos arrependermos e não crermos, não sermos perdoados, nós iremos para o inferno, que é isso que aguarda. Nós, aqueles que estavam sem Cristo, e nós no passado, nós não éramos apenas perdidos, mas nós estávamos condenados sobre a justa ira de Deus. Porque Deus não pode aceitar o nosso pecado não pode ficar impune. Por isso que somente aqueles que vão até Cristo Jesus e colocam a fé na vida dele, na sua morte, na sua ressurreição, nas suas obras perfeitas, é que encontram o perdão. A alma sem Cristo está um sopro da eternidade, e essa eternidade será de ira ardente se não for resgatada. Todos aqueles que não se dobrarem diante de Cristo, aqueles que não vierem até Ele em arrependimento e fé, podem aguardar uma eternidade debaixo da ira ardente, como ele diz, mas da ira furiosa de um Deus que é santo, 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 de um Deus que é justo, de um Deus que pune conforme a retidão. E nós sabemos que o nosso pecado realmente é algo horroroso. Imagina agora todos os nossos pecados diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é santo. Isso chega a dar um medo, isso chega a dar um terror. E por isso nós precisamos refletir. No passado, aqueles que já creram, já passaram por isso. Mas se há alguém aqui nessa noite que ainda que não, alguma vez você já percebeu que estava espiritualmente morto? Alguma vez você já percebeu que estava errando o alvo, longe de Deus, longe da vontade de Deus? Ou você ainda acha que seguindo esse caminho que você tem seguindo aquilo que o mundo tem ensinado, os nossos pais, nossos familiares, que apenas seguindo princípios culturais, nós vamos conseguir chegar até Deus? É impossível. É impossível. Não adianta moralidade, religião ou esforço. Nós olhamos para as pessoas às vezes e achamos que elas vão para o céu apenas por terem alguns aspectos morais. Há ímpios que podem ter alguns aspectos até melhores do que o cristão, porque o cristão está sendo trabalhado. Mas se aquela pessoa não se arrepender dos pecados e confiar unicamente em Cristo, ela vai para o inferno. Mesmo sendo uma pessoa que talvez não roubou, que não adulterou, que não fez isso ou não fez aquilo outro. Porque a questão não é essa. Todo pecado é pecado diante de um Deus que é santo. Uma mentirinha é pecado. Um mau pensamento é pecado. Quando nós não fazemos as coisas para honrar e glorificar a Deus, também é. Porque nós fomos criados para isso. E aí nós vemos que já o buraco é mais embaixo. Porque realmente nós estamos diante de um Deus que é puro, diante de um Deus que é grandioso, que é eterno. E essas nossas migalhas, nós vamos se apegar a isso? A religião também. Não basta nós sermos membros de igreja. Não basta nós virmos e sermos batizados, nós cumprirmos toda a cartilha cristã. Isso não quer dizer nada. Nós vemos tantos religiosos depois se perdendo depois de um tempo. Ou pessoas que podem ficar na igreja, mas nunca teve uma mudança de vida. Nunca teve o coração transpassado pelo Evangelho. E o esforço, então, o que nós vamos dizer? Olha só, nós não conseguimos ficar um dia sem pecar. Quem diz que não tem pecado já começa mentindo porque é mentiroso. Já começa pecando, desculpe, porque é mentiroso. Porque a própria palavra de Deus nos aponta isso. Em Tiago diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, nós pecamos no nosso pensamento,
Nós pecamos nos nossos relacionamentos com a nossa esposa, com os nossos filhos, quando perdemos a paciência, quando não respondemos às pessoas do jeito que nós deveríamos responder. Nós pecamos até mesmo fazendo coisas boas, quando nós oramos e nos falta fé, quando nós usamos de vãs repetições, quando nós fazemos as coisas buscando fonte de lucro, ou ser bem visto, ou buscando algum cargo, ou qualquer outra coisa. Aqui mesmo, se eu não estou pregando para glorificar o nome de Cristo, eu estou pecando. Então é muito sério, nós pecamos, nós falhamos de diversas formas. E por isso, o morto não pode fazer nada por si. Morto é morto. Morto está morto. Por isso que sem Cristo ninguém tem esperança. Sem Cristo não há esperança nenhuma. Sem Cristo não há esperança de perdão, não há esperança de salvação, não há esperança de vida eterna. É somente nele que nós devemos nos apegar. As correntes do pecado não se quebram por sua força, mas apenas pelo poder do Salvador. É somente em Jesus Cristo. E nós, graças a Deus, vem o versículo de número 4, aqui que nós vamos ler, do 4 até o versículo número 6, porque nós vemos que Deus não nos deixou nesse estado inicial, de morto espiritualmente, separado de Deus. Mas o Deus que nós cremos, o Deus triuno, Ele veio de encontro ao homem para o resgatar. E começa assim o versículo de número 4. Mas Deus. Aqui muda toda a história. Não diz mas o homem, não diz mas a religião, não diz mais as minhas obras, mas Deus. Foi Ele que agiu na história para que nós houvéssemos esperança. As minhas obras, a minha religião ou qualquer outra coisa, qualquer pessoa não pode me salvar. Se não for Deus o autor da minha salvação, eu estou perdido. A salvação vem de cima, ela não vem de dentro. É Deus que age. Por isso eu gosto muito daquela ilustração. Muitas pessoas trazem a ilustração como Jesus num barco. Vocês já escutaram essa ilustração, que a pessoa está se afogando e Jesus joga a corda e a pessoa decide se ela pega aquela corda ou não. Mas isso é uma aberração. A salvação que a Bíblia declara, por nós estarmos mortos, é totalmente diferente. A salvação é como se nós estamos lá embaixo, mortos, no fundo daquele rio, e o Senhor Jesus Cristo pula daquele barco e nos traz para cima e nos dá vida. Partiu dele do princípio ao fim. A salvação é unicamente por Cristo. Foi Ele que veio até nós e nos salvou e nos deu vida. É somente Ele que aplica a obra de salvação. E nós vemos que o texto continua, diz que é riquíssimo em misericórdia, não apenas suficiente, mas transbordante. Nós devemos nos lembrar que Deus realmente foi misericordioso com nós, quando nós fomos até Cristo, porque Deus de maneira nenhuma vai rejeitar alguém que vem até Ele com o coração contrito, buscando perdão, buscando salvação. Aqueles que vão até Ele encontram perdão, encontram a reconciliação, encontram a vida eterna. Também nos diz aqui que sobre a misericórdia de Deus, que Ele é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia dele
nós poderíamos comparar que é um oceano para os afogados no pecado. Não há pecado que não pode ser perdoado. Cristo morreu por todos os pecados do seu povo. Em Cristo há perdão para todos os nossos pecados, aqueles que nós cometemos no passado, aqueles que nós cometemos no presente e aqueles ainda que haveremos de cometer no futuro. Cristo morreu por todos os nossos pecados e não há pecado que não possa ser perdoado na cruz do Calvário. Não há pecado que não possa ser perdoado. Mas ele continua, ele diz que também nos vivificou. No versículo 5, ele diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A ressurreição espiritual, obviamente, nós vimos um pouco disso, ainda não de forma aprofundada, mas quando nós chegarmos em textos que falam especificamente somente disso, nós gastaremos um bom tempo falando sobre a união do cristão com Cristo, até mesmo em sua ressurreição. Nós estávamos com Ele lá. Ele morreu por mim. Ele morreu por você que pertence a Ele. Ele estava com nós. A vida cristã é uma nova criação. Ela não é uma reforma do velho homem. Não é por meio de mudanças morais, por nós aceitarmos alguns aspectos religiosos, por nós seguirmos algumas cartilhas de ensino, por nós estudarmos determinadas coisas. Não, eu preciso ser transformado, eu preciso ter um novo coração, uma nova mente. É algo que Deus faz de forma sobrenatural. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade até de falar a questão de quando Cristo nos alcançou, porque foi algo que veio e Ele começou a tratar a questão de convicção de pecado. Eu entendia que eu era pecador, que eu merecia o inferno, merecia a condenação, mas agora o que eu faço? Só que daí quando Cristo é revelado para mim, quando eu olho para Ele como o autor, consumador, como o santo, como o perfeito, como Filho unigênito de Deus, como o Alfa, o Ômega, o Cordeiro que tira o pecado, eu nunca mais vou temer, porque eu sei que é nele que eu encontro a salvação, e após eu me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo, eu estou seguro, porque eu recebo também o selo da promessa, aquele Espírito Santo que começou a agir em mim e me trazer a vida, iluminar minha mente, para que eu compreendesse essas verdades. Agora Ele habita em mim. É Ele que faz eu compreender a palavra. É Ele que faz com que eu me arrependa dos meus pecados. É Ele que faz com que eu olhe para Cristo com outros olhos. É Ele que também vai transformando a maneira de eu viver. Por isso, a vida cristã não é uma reforma do velho homem, mas é uma nova criação. É algo que Deus faz de maneira grandiosa. A salvação também não é resultado da sua decisão, como muitas pessoas falam, mas é do amor soberano de Deus. Nós vemos que há a oração do pecador. As pessoas acham que elas aceitaram Jesus, em vez de compreenderem que foi Ele que os aceitou. Não é nós que fomos até Ele, mas foi Ele que tomou iniciativa e veio até nós. E Ele veio com laços de amor. Ele veio trabalhando, mostrando que nós éramos pecadores, abrindo nossos olhos, porque se nós também compreendêssemos o quão mal nós éramos, talvez nós iríamos morrermos de vergonha. Aos poucos Ele vai trabalhando e mostrando para nós o nosso pecado,
mas ao mesmo tempo ele vai mostrando a sua graça, a sua misericórdia, o perdão, a reconciliação, a promessa de vida eterna, porque o Evangelho não é apenas uma má notícia. É uma má notícia para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é a melhor notícia. Para aqueles que creem é a notícia mais preciosa, que por meio de Cristo Jesus eu sou perdoado. Por meio de seu sangue, que Ele derramou naquela cruz, eu sou perdoado dos meus pecados. E porque Ele ressuscitou, eu também tenho um lugar no céu. E isso é algo maravilhoso. Ele nos amou com amor eterno. Ele dá vida onde só havia morte. É por isso que nós jamais devemos resistir à misericórdia de Deus. Quando Ele começa a tocar no nosso coração, quando Ele começa a mostrar que há algo ruim, nós só devemos nos render a Ele. Nós devemos confessar o nosso pecado. Nós devemos ir adiante dEle e correr para Cristo Jesus. Se Ele mostra que você está hoje morto espiritualmente, é porque Ele quer te dar vida, porque foi assim com cada um de nós. Quando nós entendemos que nós estávamos mortos, que nós estávamos separados, longe de Deus, aí é que as coisas começam a andar de forma diferente. É aí que nós conseguimos olhar para o cristianismo não apenas como uma religião, não apenas como regras, como ensinos, mas nós começamos a olhar para o cristianismo centrado em uma pessoa, em Cristo Jesus, centrado no Salvador, no Senhor, naquele que é o único que é digno de ser louvado, honrado. E nós devemos nos lembrar, a palavra de Deus diz também da oração do fariseu e publicano. Todos nós devemos chegar como aquele publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. É assim que nós chegamos diante de Deus. Nós não chegamos cheios de si, com orgulho, achando como se Deus nos devesse qualquer outra coisa. Não, nós vamos a Ele, colocamos nossos pecados diante dEle e dizemos: Deus, eu não consigo, mas o Senhor pode me perdoar. O Senhor pode me salvar. É assim que nós devemos nos aproximar diante dEle. E aqui nós vamos ver isso nos versos seguintes, que fala sobre a natureza da salvação, e entra a questão da fé, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A natureza da salvação é muito clara, e foi isso que trouxe a Reforma Protestante, quando nós vivíamos num período negro da história, onde a salvação por obras era enfatizada, onde havia, como nós vimos pela manhã, a questão da indulgência, que as pessoas tentavam se justificar os erros, dando uma contribuição, fazendo determinadas coisas. Mas não, quando Deus mostrou, até mesmo antes de Lutero, porque há os pré-reformadores como John Huss e outros que pregavam a salvação unicamente por Cristo. Mas foi naquele momento em que o cristianismo voltou novamente a ter a visão bíblica de salvação unicamente por Cristo, pela graça, mediante a fé. Por isso nós, como reformados, nós enfatizamos somente a fé, somente Cristo e somente a graça. Somente a graça, somente a fé e somente Cristo. A salvação é gratuita.
Não é por boas intenções ou por méritos. Nós vemos que tem muitas boas intenções, e até um ditado popular diz que o inferno está cheio de boas intenções. Porque não é apenas, não somente isso que vai salvar, isso não garante nada. Nós temos boas intenções, bons sentimentos, nós temos uma moralidade talvez boa comparando com o mundo, porque obviamente quando nós falamos que nós temos uma boa moralidade, nós não nos comparamos com os melhores, nós nos comparamos com os piores, e aí é muito fácil. Então nós também temos uma visão equivocada. É pela graça. Graça significa favor e merecido. Graça é o coração de Deus fluindo para o indigno. É o céu se inclinando ao inferno para salvar almas. Foi isso que Deus fez. Pessoas que estavam indo rumo à perdição, sendo salvas, sendo redimidas por meio de Cristo. Ele poderia, porque Ele é justo, mandar todos nós para o inferno. E Ele continuaria sendo justo. Todos nós merecíamos. E Ele continuaria santo, justo e bom. Mas Ele é um Deus misericordioso também. Ele é um Deus amoroso. E por isso Ele veio a esse mundo. A fé é a mão vazia que recebe Cristo. Não é mérito, é dom. É por isso nós viemos de mãos vazias. Nós, quando compreendemos o Evangelho, nós não temos nada do que nos gloriarmos. Nós nos apoiamos somente em Cristo. Nós nos apoiamos em sua vida perfeita. Nós nos apoiamos em tudo aquilo que Ele fez. Ao ver os milagres, ao ver o seu procedimento, os seus ensinos do alto. Porque nós não podemos olhar de forma simplista. Quando nós olhamos a maneira que Deus agia, a maneira como Ele viveu, os seus grandes feitos, Ele perdoou pecados, Ele ressuscitou pessoas, Ele salvou tantas pessoas. Seus discípulos, depois que foram iluminados pelo Espírito, nunca mais foram o mesmo. Pessoas que estavam com medo da morte, que o deixaram, depois morreram da pior forma possível. Por quê? Porque eles entenderam quem Jesus Cristo era. Que Ele não era apenas o general que eles esperavam, mas que Ele era o Filho unigênito de Deus, que Ele veio para morrer e se entregar para que nós pudéssemos ser perdoados. E quando nós olhamos para Cristo com os olhos espirituais, nós vemos o quão grandioso Ele é, o quão poderoso, o quão majestoso Ele é. Spurgeon diz: a fé olha para Cristo crucificado e diz: é por Ele que vivo. E todos nós devemos nos lembrar também de Paulo, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos aqueles que estão em Cristo devem viver por Ele, nele, por causa que Ele nos deu vida. Deus fez assim e Ele explica por que a salvação é por graça e não por obras. Versículo 9 diz no final: para que ninguém se glorie. Por isso, toda glória pertence a Deus. Até a fé é um dom de Deus para que nos glorifiquemos somente nele. É por isso que nós temos que parar de nos apegar em pregadores, em homens, em líderes religiosos, ou qualquer pessoa que seja, porque não foram eles que nos conquistaram a salvação, mas foi Cristo Jesus. E é por isso que nós temos que olhar para Cristo. É por isso que nós temos que nos apegar a Cristo. É por isso que nós temos que confiar somente em Cristo.
porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador e Senhor. E outra coisa também, aqueles que ainda se apoiam em boas obras, devem abandonar toda confiança na sua bondade, rituais ou moralidades. Porque somente Cristo pode nos salvar. É somente por meio do seu sacrifício perfeito. As minhas boas obras são uma migalha, são, como a própria palavra declara, trapo de imundície. Porque nós vemos que até mesmo a intenção de nós fazermos essa obra sempre é pecaminosa. É orgulho, é agradar alguém, nunca é fazer para honrar e glorificar a Deus. Nós sempre fazemos com segundas intenções. E nós vemos isso. A gente vê, obviamente, de formas diferentes quando nós olhamos a época da campanha eleitoral. Que muitas pessoas fizeram coisas boas, ajudaram enchentes, fizeram tantas coisas, mas para quê? Visando um cargo público, visando algum benefício. Tanto que por que as pessoas gostam de tirar foto quando vão fazer caridade? Quando a palavra de Deus diz que quando eu fizer, que a minha mão direita não saiba o que a esquerda fez. Então, nós somos assim. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos cheios de si. Mas nós temos que lembrar que somente Cristo pode nos salvar. E Ele salva pela graça, de modo completo, definitivo e gratuito. Gratuito. Por isso nós não temos como pagar isso que nós recebemos. É por isso que nós nos apegamos somente em Cristo Jesus. E por isso nós também precisamos avaliar aqueles que estão aqui na igreja. Nós temos seguido a Cristo ou nós temos seguido um caminho de uma religião morta? Porque se nós não fomos vivificados pelo Espírito, nós ainda estamos seguindo uma religião morta. Por mais que nós venhamos aqui, escutamos a palavra, por mais que nós façamos atos religiosos, se eu não fui vivificado pelo Espírito, eu só mudei de religião, eu só mudei de igreja, de placa de igreja. Por isso é necessário nós avaliarmos se nós nos apoiamos ainda nas nossas obras vazias. Por isso, aqueles que se avaliam e que ainda não vieram até Cristo, corra para Cristo. Ele é a vida para o morto, a luz para o cego e o pão para o faminto. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Senhor. Somente nele que nós vamos encontrar a vida, somente nele que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. É somente nele que nós vamos encontrar paz, paz com Deus. O mundo pode estar caindo aí fora, e vocês têm visto que cada vez tem piorado mais. Qual que é a nossa esperança? No que nós vamos nos apegar? Na economia? Num novo presidente que pode vir e mudar a realidade do nosso país? Na nossa saúde? Em qual aspecto? Ou em Cristo Jesus? Naquele que é o mesmo hoje, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não endureça o seu coração. Enquanto Ele te chama, venha a Ele. E Ele jamais vai rejeitar. Se você for a Ele com coração contrito, se você for a Ele por meio de arrependimento de pecados e fé, você será perdoado. Será reconciliado com Deus e será feito filho de Deus. Eu quero que todos abram o texto que nós iremos ver agora, é Isaías 45, 22. Isaías 45, 22.
Isaías 45, 22. Diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Somente nós olhando para Cristo Jesus é que nós encontramos a salvação e o perdão dos nossos pecados. E isso nos tira todas as desculpas que nós podemos ter. Se você está morto, saiba que há vida em Cristo. Se você está perdido, a salvação é pela graça. Se você se sente que é indigno, Ele é rico em misericórdia. Se você acha que não pode, Ele pode. Se você não tem fé, não esqueça que é Ele que dá a fé. Então não há desculpas. Não é o amanhã, mas é o hoje. Portanto, se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem convicção, que você corra para Cristo. Obviamente, toda semana nós teremos pregação do Evangelho, mas você não sabe se estará aqui na próxima semana. Portanto, hoje é o dia da salvação. E se você ainda há dúvida em teu coração, se há algo ainda pesando, corra para Cristo, porque Ele vai te confirmar aquilo que você precisa. Ele vai te dar a fé, Ele vai te trazer o arrependimento. Se você for a Ele em sinceridade, colocando os teus pecados diante dEle, Ele vai te perdoar. Ele vai te aceitar, porque é Ele quem aceita. É Ele quem nos chama. Por isso que Deus nos abençoe e nós possamos lembrar que não é amanhã, nem depois de se reformar, para nós como reformados, que há muitas pessoas que se apegam à teologia, há muitos calvinistas e reformados que vão para o inferno, que podem conhecer teologia e doutrina, mas se eles não nascerem de novo, eles não vão para o céu. Por isso a questão não é exatidão teológica, é arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Porque nós vemos que tem pessoas que se apegam à teologia, mas nós vimos hoje pela manhã, a verdadeiro ensinamento, a verdadeira teologia, ela vai nos levar a adorar a Deus. Ela vai nos levar a apontar para Cristo Jesus. E não nos encher de teorias, de conhecimentos técnicos, mas ela vai nos levar a Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente olharmos para Cristo como o único que pode nos salvar e nos reconciliar.